E aí, pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. 4 anos depois da batalha em Atlântida, Arthur casou e teve um filho com a princesa Mera, e costuma contar suas aventuras de ação que ele teve, e como derrotava seus inimigos para seu pequeno filho Arthur Jr. Sua outra responsabilidade é ser o rei de Atlântida depois de vencer seu irmão e o aprisionar. E mesmo sendo algo entediante, ele se faz presente nas audiências. Ele tem momentos divertidos com sua família e gosta de fazer o filho sorrir junto com seu pai, Tom. Em uma conversa com seu pai, Arthur fala que o pequeno garoto não precisa de um irmãozinho, mesmo seu pai falando que é bom. De repente, eles olham para o garotinho e o vê se comunicando com os peixes. Mesmo poder de seu pai, Arthur. E isso os deixa contente. Nas geleiras da Antártica, vemos David, que lidera um grupo de mercenários e que buscam algo muito valioso. Conhecemos o Dr. Stephen, que procura alguma pista que possa levar o lunático David até Atlântida para que ele se vingue de Aquaman. O doutor chega até seu assistente, que o alertara de que os sensores captaram algo naquela posição. De repente, o solo começa a tremer e uma fenda se abrir, e eles acabam sendo engolidos. Eles são levados a uma caverna onde uma parede de gelo guarda algo ali. Quando o carro deles cai no local, uma nova fenda se abre e dessa vez racha a parede. E o que há lá dentro escondido assusta os dois. De repente, um tentáculo gigante rompe o gelo e ataca os dois e acaba levando o assistente do doutor para a morte. Mais tarde, a equipe de David aparece e são alertados sobre algo perigoso vivendo ali dentro da câmara descoberta. Eles entram e encontram animais congelados ali por milhares de anos. David, observando o rastro da criatura descrita pelo doutor, decide seguir. E todos mergulham em um grande lago gelado. Mais ao fundo, descobrem que o local submerso indica que o lugar já foi habitado por seres inteligentes, já que há construções grandiosas. O grupo se espalha para procurar algo e o doutor até vê corpos congelados. De repente, eles são atacados pelo monstro de tentáculos, e David é lançado mais ao fundo. Ele vê naves afundadas nas proximidades e também algo intrigante. Um tridente quebrado no meio emitindo um brilho verde. Quando David o pega, ele logo une os pedaços e um poder ressurge, tomando de conta de todo o seu corpo. Em sua mente, uma criatura humanoide e com aparência assustadora fala que se David ajudá-lo a sair de sua prisão, ele o ajudará a ter a vingança que busca. E enfim, ele dominará todo o planeta. Quando David desperta, ele já está fora do lago e por um momento ele fica assustado, mas logo se tranquiliza ao ver que foi real o que ele presenciou. Alguns meses depois, as notícias falam sobre o aumento repentino da temperatura global. Arthur dorme com seu filho, mas Mera o acorda e diz que o Conselho de Atlântida o convocou para uma reunião de emergência. O Conselho diz que o povo da Terra estão cada vez mais poluindo seu mundo, e isso piora a cada dia. Arthur os questiona, pois o povo da superfície não sabe que eles existem, então não vão se importar. Portanto, esse é um bom momento para que eles se rebelassem, e de uma forma pacífica eles se unirão ao povo da superfície, para assim melhorarem o mundo. Contudo, o Conselho não aprova tal decisão. E caso um dia eles se mostrassem ao povo da superfície, será para julgá-los e não darem as mãos. De volta à sua casa, Arthur conversa com seu pai e lembra-se do que o seu mentor Vulko falava antes dele morrer, dizendo-lhe que um dos propósitos dele é de unir os dois mundos pacificamente. Mas ainda Arthur não conseguiu, porém seu pai o tranquiliza, dando-lhe conselhos para não desistir. Em algum lugar do vasto oceano, vemos um grande submarino guiado por David, que agora se tornara um ser mais forte, possuindo um tridente. Ele, depois do contato com o artefato, ganhou memórias de lugares onde está o maquinário de Atlântida. Ele mergulha com equipamento semelhante a lulas gigantes e seguem para um lugar que ele sabe que existe. David abre o túnel de passagem e chega a uma câmara, onde lá abre outra grande porta. Ao entrarem, uma espécie de lula que estava camuflada surge e segue para alertar sobre intrusos. Enquanto isso, David e sua equipe extraem um material que era guardado na câmara, quando de repente a grande porta se fecha e o faz pedir sua equipe iniciar a extração. Já o grande submarino acaba chegando próximo da entrada de Atlântida, e são localizados pelo povo local. O doutor ativa a bateria sônica e enquanto são atacados, vemos que o submarino está com um escudo verde. E logo em seguida o doutor atira com sua arma, fazendo os soldados de Atlântida ficarem sem reação. E assim os mercenários conseguem entrar no reino Atlântida. O grupo de David são localizados por Mera e a mãe de Arthur, Atlana. Quando Atlana ia vencendo um dos carregadores inimigo, a bateria sônica é ativada e a deixa vulnerável. Mera continua e persegue David. Usando seus poderes, ela forma um redemoinho dentro da água e faz a cápsula de David se chocar com as rochas. Quando ela ia arrancá-lo para fora, ele ativa sua armadura e usa o laser contra Mera. David pega seu tridente para matar Mera, mas Arthur chega e o joga longe.
Contudo, logo ele descobre quem está ali, e agora bem mais forte do que antes. Felizmente o exército de Atlântida se aproxima e eles precisam recuar. Arthur, vendo uma das naves fora de controle, ajuda a pará-la usando seu tridente. Enquanto isso, os mercenários vão se livrando dos soldados de Atlântida. Aquaman persegue o submarino, mas é jogado para longe com o tiro sônico. Momentos depois, ele vê como está Mera, ficando feliz por ela estar viva. Mais tarde, ele conversa com sua mãe e o rei Nereus sobre o fato de seu inimigo estar mais forte e estarem usando tecnologia antiga. Atlana fala que eles roubaram material que emite energia radioativa e que causa grande mal aos mares e aumenta a temperatura do planeta, por isso estava escondido e guardado e não é mais utilizada. Eles observam que David roubou os outros depósitos sem que os notassem. E agora o inimigo já está usando o material para causar danos aos povos. Arthur decide pedir ajuda de alguém que eles não gostariam que ele pedisse: o seu irmão aprisionado. Atlana fala que a ordem de prisão foi porque ele matou o rei de um povo aliado. Então, se Arthur fizer isso, pode significar uma guerra entre o povo de Atlântida. Ele insiste e diz que a ajuda dele é essencial, então decidem ajudá-lo, sem que o conselho fique sabendo. Aquaman usa um traje que o torna invisível e com isso não é notado pela segurança da prisão de seu irmão, que por motivos de segurança é em uma instalação escondida no subterrâneo do deserto. Ele terá apoio de um espião chamado Topo, a lula modificada geneticamente para se infiltrar e camuflar em qualquer ambiente. Nereus fala para Aquaman ter cuidado com os carcereiros da prisão, que são criaturas aterrorizantes e que elas mantêm o prisioneiro ali, dando-lhe só o mínimo para mantê-lo vivo, e ainda assim continuam em um castigo diário. A lula ativa fumaça dentro da cela do prisioneiro e eles não entendem aquilo. Quando de repente Arthur camuflado entra e derrota com facilidade as criaturas. Ele reencontra Orm, seu irmão, que está bastante debilitado. Arthur fala que veio buscá-lo em segredo e que precisam sair dali o mais rápido possível. Com a ajuda de Topo, eles saem da prisão, mas precisam escapar dos seguranças da prisão. Aquaman ativa seu traje, fica invisível e logo derrota seus inimigos que estavam montados em criaturas semelhantes a um lagarto gigante. Os dois iniciam a fuga escalando as paredes da prisão. Os lagartos perfuram o solo e logo os levam até a superfície desértica. Arthur diz a direção da água mais próxima para Orm, quando logo ele é agarrado por um inimigo e arrastado. Já Orm consegue chegar ao mar antes de ser novamente capturado e quando ele é banhado pelo mar, logo torna a sua força de antes e derrota com facilidade seus inimigos. Em seguida vemos Aquaman lutando com uma das criaturas. Felizmente seu irmão aparece e dá uma ajuda. Contudo, eles devem apressar os passos para o mar, pois centenas de inimigos se aproximam. Enquanto os dois estão voltando para o reino de Atlântida, Orm questiona o fato de que por milênios a muralha de Atlântida nunca foi invadida. E Arthur acabou por sendo descuidado e deixou acontecer. Orm também fala que não almeja mais o reino. E quando tudo acabar, ele se entregará novamente para o reino que ele deve ser julgado. De volta ao submarino de David, eles vão até sua instalação secreta, onde ele está usando o material roubado para prejudicar todo o planeta. E ali próximo tem um local onde barulho e gritos aterrorizantes são ouvidos. O Dr. Stephen fala que o que está acontecendo ali vai mudar todo o planeta. E pensa em parar, mas tem medo do julgamento de David. De volta aos irmãos, eles vão até a última fronteira do reino de Atlântida, onde Orm fala que ali é como um refúgio pirata. Os dois são barrados por criaturas que vivem ali, e logo são levados para dentro do reino deles. Orm aponta e mostra o rei Voilá, e diz que foi o mesmo que contatou o mercenário David. Orm se aproxima e pergunta sobre o paradeiro de David, mas o rei Voilá diz que a informação não está disponível. Arthur e Orm sabem que isso não é verdade. E Arthur fala que se caso ele desse uma localização verdadeira, ele não voltaria ali e destruiria tudo. O rei não se importa e manda que os matassem, contudo Aquaman decide atacar e derrotar rapidamente os que lhe enfrentam. Aquaman pega um traje aquático e coloca na cabeça de Voilá, o ameaçando tirar a água dele. O rei com isso dá a informação, revelando que o paradeiro de David é na região do Pacífico Sul, numa área conhecida como Boca do Diabo. Após isso, os dois escapam dali. No esconderijo de David, ele conversa com o mal em sua mente quando Stephen aparece e o notifica do funcionamento da fornalha. David fecha a porta, deixando o doutor pensativo no que se meteu. Nas proximidades do local revelado, Arthur e seu irmão chegam a uma ilha onde tem um grande vulcão, e o mesmo espelha uma fumaça verde. O grupo chega à praia do lugar e Arthur manda Topo voltar para a Atlântida e dizer sobre o lugar e sua localização. Os dois adentram na floresta e chegam a um local alto, e admiram a bela paisagem à sua frente, porém uma borboleta se aproxima deles e logo percebem que ela é gigante. Eles descobrem que as plantas estão passando por transformações, e caminhando mais um pouco descobre que todos os animais ali também sofreram mutação.
Os dois são perseguidos por gafanhotos gigantes e escapam por pouco de não serem devorados por plantas carnívoras. Eles correm e chegam a um grande penhasco e não têm como passar para o outro lado. Ali está um monumento apoiando uma estátua, e a escrita diz que um rei de verdade constrói pontes. Arthur então se choca com o monumento e faz a estátua cair. Isso faz com que ela se torne a ponte para eles passarem. Após atravessarem, os dois usam suas forças e empurram a estátua penhasco abaixo, se livrando dos gafanhotos. Enquanto isso, o doutor vai falar com David, mas não o encontra ali em seus aposentos. Contudo, Stephen encontra o tridente e ao unir as peças ele tem a visão do que está próximo a acontecer, e que o novo rei surgirá. Stephen fica assustado, de repente David aparece e confronta o doutor dizendo que ele terá a vingança que busca e destruirá o mundo de Aquaman. David confessa que fez a aliança com um mal desconhecido e detentor do poder do tridente, e avisa o doutor para não interferir no plano dele, caso contrário ele o matará. Os irmãos estão caminhando por uma floresta escura e se dirigem para dentro das instalações de David, derrubando os guardas sem serem notados. Aquaman e Orm entram na cabine de controle e assumem o comando. Eles veem o que acontece na fornalha que queima o material radioativo, quando o Dr. Stephen chega armado e tranca a porta. Felizmente ele não quer lutar, abaixa a arma e conta que não queria ser parte daquilo tudo, mas foi obrigado. Ele apenas queria conhecer Atlântida e saber das maravilhas que existem no mundo desconhecido. Os irmãos acreditam no doutor, mas querem informações. Quando Stephen ia contar sobre o poder do tridente e o mal que domina David, uma explosão os surpreende e os derrubam para fora da cabine. Os mercenários começam a perseguir os dois com um armamento projetado para ferir gravemente um Atlante. Os irmãos vão escapando por pouco dos tiros e derrotam os inimigos que possuem trajes tecnológicos. As coisas pioram quando os mercenários usam as cápsulas subaquáticas contra os irmãos. Orm é atacado e é facilmente vencido, já que ele não está em seu melhor ambiente de luta. Quando ele ia finalizá-lo, felizmente Aquaman aparece e para o tentáculo mecânico. E usando sua força, Aquaman contra-ataca, enquanto Orm usa uma âncora e lança nos tentáculos da cápsula e a fazem cair. Eles não comemoram muito, pois David surge sem gentileza. Os dois observam que David vem com sua armadura, capacete que lança raios quentes e o tridente separado. Orm, não conhecendo o perigo, tenta confrontar o inimigo, mas leva um soco e volta para perto de Arthur. Uma luta então começa, com Arthur atacando seu inimigo, mas o mesmo monstro está mais forte e ágil e consegue lidar com os dois irmãos. Por pouco ele não mata Orm, cravando o tridente nele. Contudo, Orm, quando pega o tridente, sente a presença de um mal poderoso e de um reino desconhecido. Aproveitando a distração, David atira seu raio de calor e o deixa ferido no chão. Em seguida ele ia matá-lo quando a ilha treme. Logo descobrimos ser o rei Nereus e seu exército que veio ajudar Arthur a destruir o inimigo. Sem perda de tempo, ele ordena abrir fogo contra o vulcão onde está a arma. Arthur se ergue e usa o foguete de um dos trajes para lançar David para o fundo do lago. Arthur o joga contra as rochas e danifica o traje, mas pensando rapidamente, David usa um arpão e se prende ao submarino que está de partida, já que o vulcão será destruído. Arthur continua e persegue seu inimigo. Contudo, os mercenários ativam o canhão sônico e o empurram para o fundo, onde uma grande rocha cai sobre ele, deixando-o preso. Felizmente, só por um momento, já que a poderosa Mera, sua esposa, veio e controlou a água a seu redor e o ajudou a sair dali. Após a batalha, os Atlantes que apoiam a ação de Arthur se reúnem próximo à ilha quase completamente destruída. Orm conta que na visão que teve ao tocar o tridente, viu o reino perdido. Atlanos conta que milênios atrás já ouviram falar de um reino antes da queda de Atlântida. Contudo, nunca foi achado nada nos registros. Nereus pergunta como ele pode afirmar que existe tal reino, e Orm fala o nome do reino perdido, Necros. Orm também os diz que quando pegou no tridente era como se ele estivesse na mente de outra pessoa. Com isso entende a história. Ele conta que no reinado do reino de Atlan eram 7 reinos unidos, mas um deles descobriram e usavam a energia verde de uma forma gananciosa, e aquilo acabou corrompendo o coração deles. Até mesmo o do rei de Necros, Kordax, irmão de Atlan. O rei Atlan implorou para que Kordax parasse de usar a energia verde antes que aquilo destruísse o mundo. Contudo, Kordax se mostrou insensível, achando que seu irmão queria tomar o controle da energia para si e se tornar ainda mais poderoso. Temendo isso, corrompeu o poder e transformou todos de seu reino em criaturas horrendas e ele mesmo. Tendo agora ganância por mais poder, ele decidiu enfrentar Atlan e seu reino, mas felizmente foi derrotado. O rei Atlan o aprisionou usando feitiço de selamento com o próprio sangue. E todo o reino de Necruz e o povo transformado foi congelado e esquecidos da história. Infelizmente, David encontrou esse reino e está usando a energia verde para aquecer todo o planeta e assim libertar Kordax. O grupo mais tarde estuda um plano de David,
e descobrem que só o sangue de Atlan ou de um de seus descendentes pode libertar o rei Kordax. Orm fica tranquilo, pois sabe que só os que estão ali têm sangue real, mas logo Arthur lembra de seu filho, Arthur Jr., que está indefeso com seu pai. Tom assiste às notícias do jornal quando as luzes de sua casa se apagam. Quando Tom vai pegar a lanterna, percebe tarde demais que o inimigo está ali. David, o Manta Negra, o fere, mas o deixa vivo, para que Arthur sinta o início de uma dor incomparável. Quando Arthur chega à sua casa de praia, nota a destruição causada por seu inimigo. Ele encontra seu pai vivo, mas infelizmente o seu filho foi levado. E isso deixa toda a família em gritos de desespero. No submarino de David, o vemos olhando para o filho de Arthur, e com os olhos verdes não permite o doutor o observá-lo. O doutor pensa em algo e em seu computador envia um sinal para que Arthur possa encontrá-los. Nereus avisa Arthur sobre o sinal e diz que está indo para a Antártica. Antes de Arthur e Orm partirem, sua mãe Atlana os pede para se protegerem e trazer seu neto a salvo do perigo. Enquanto isso, ela cuida de Tom com a tecnologia Atlante. Momentos depois, o grupo está em um dos submarinos tecnológicos de Nereus e questionam o que fazer contra o armamento sônico de David. Arthur fala para combaterem usando o mesmo, só com uma frequência ainda maior. Para não chamarem a atenção do Conselho de Atlântida, o grupo segue em um pequeno número. Enquanto isso, David chega com o submarino nas proximidades do Reino Congelado. Ele diz ao doutor que mesmo com a destruição da fornalha, bastará um míssil para destruir a camada de gelo restante, e assim continuarem com o plano. David segue em uma cápsula voadora, e o doutor, sob ordem de seu mestre, em outra, levando consigo o bebê. O submarino ao ver Aquaman preparam um canhão sônico, mas não esperavam a ação de Arthur, ao chamar centenas de baleias e animais marinhos. Os mesmos cercam o submarino, e logo começam a emitir uma frequência sonora contra ele. Essa ação faz a bateria sônica sobrecarregar, e como consequência ela é destruída. Manta Negra junto com o doutor chega ao reino perdido de Necruz, e Stephen fica impressionado ao ver aquele lugar. A equipe de Arthur chega também e ficam atentos, já sabendo que o povo de Necruz se tornaram monstros e estão se aproximando. Criaturas humanoides e monstros gigantes os atacam, mas eles se defendem e contra-atacam os destruindo. Arthur precisa salvar o príncipe bebê, enquanto isso os demais ficam para enfrentar os milhares de seres transformados. Manta Negra entra no grande templo de Kordax, e o vê aprisionado em seu próprio trono. O grupo escala as torres de sustentação da ponte de Necruz, quando o rei Nereus é agarrado pelas pernas por um dos monstros de tentáculos e tendo uma boca repleta de dentes afiados. Orm o vê, mas desaparece de sua vista, enquanto ele peleja para se segurar e não cair dentro da boca da criatura e ser devorado. Felizmente Orm surge e corta o tentáculo e ajuda Nereus, mostrando que ele é digno de confiança. Dentro do templo, Manta Negra pede o filho de Arthur para o doutor, porém ao abrir a bolsa descobre que foi traído e com ele está uma bomba. David a joga antes que exploda com ele. Stephen até tenta mudar a situação e levar o pequeno embora, mas David o acha e o eletrocuta. Enquanto isso, na grande ponte, o exército de Necruz se aproxima aos milhares. Arthur, Mera e seus aliados tentam derrotar os inimigos. Sendo muitos monstros, Arthur e os demais conseguem entrar no templo e fechar o portão, se livrando das milhares de criaturas por enquanto. O bebê de Arthur está prestes a ser ferido, mas ele consegue usar seu poder e chamar seu pai. Aquaman, recebendo o sinal de seu filho, rapidamente descobre onde ele está. Então rapidamente chega e atinge o Manta Negra com o tridente. Em seguida ele o enfrenta e o soca contra as paredes de gelo. Aquaman pega seu tridente e luta contra seu inimigo, e usam suas armas em combate. Aquaman consegue separar as partes do tridente do inimigo, mas é empurrado contra as paredes do templo e lançado com grande força ao chão. Manta Negra pega seu tridente e se prepara para cravar em Aquaman. Felizmente Mera chega e atira uma rajada de água no inimigo. Em seguida ela pega seu filho e foge. David atira o tridente contra ela, mas rapidamente Orm consegue segurá-lo. Contudo, o poder inimigo tenta somente para que ele o sirva em troca de mais poder. Kordax liberta David e transfere seu poder para Orm. E agora tem em seu controle um corpo mais poderoso do que o de um humano. David tenta atacar Aquaman, mas descobre que é fraco novamente. Orm, dominado, ataca seu irmão Arthur, e lança no altar de selamento, lhe dar um soco e o sangue espirrado é suficiente para iniciar a libertação de Kordax. Aquaman pensa em algo e segura o tridente que está com seu irmão. Dessa forma ele tem acesso ao poder inimigo. Ele conversa com seu irmão para que ele lutasse e não permitisse que a ganância pelo poder o dominasse. E enquanto isso, Kordax tenta influenciá-lo a não soltar o tridente, pois ele é o verdadeiro rei. Arthur fala que não importa suas posições, Orm sempre será amado por ele, e nunca deixará de ser seu irmão. Orm torna a consciência e solta o tridente, mas o mal já está livre.
Aquaman lança o tridente contra o inimigo, mas Kordax o pega rapidamente. E agora tem sua arma em mãos novamente. Orm vê o tridente de Atlan ao lado e o entrega. Rapidamente Aquaman lança contra Kordax, dessa vez acerta a ponta do tridente inimigo, o destruindo e em seguida acertando Kordax. Uma grande explosão de energia verde é expelida do corpo do agora destruído Kordax. O templo começa a ser destruído e David se segura para não cair no abismo. Aquaman aparece e, tendo misericórdia, estende a mão a seu inimigo. Contudo, David, tomado pelo orgulho, não aceita a ajuda, logo se joga no abismo, caindo para sua desgraça. Ao saírem do templo, eles notam que o povo de Necros estão todos caindo mortos. Orm, vendo um tridente no caminho, pega para si e depois os dois saltam para o mar. Em seguida, o reino de Necrus se desfaz por completo. Aquaman se reencontra com sua família e, junto de Mera, desfrutam a alegria de ter de volta seu filho. Orm entrega o tridente de guerra para o rei Nereus, aceitando que ele é apenas um Atlantis. Arthur e Mera também agradecem ao doutor pela ajuda concedida por ele. Arthur então vai falar com seu irmão, dizendo que a dívida com ele está paga, mas aos outros reinos infelizmente não está. Contudo, para ele, Orm morreu na batalha e afundou junto com o reino perdido. Apenas uma história para eles contarem aos outros e assim permitir que Orm seja livre e possa recomeçar. Depois de agradecer, eles se despedem e Orm salta no mar para um destino desconhecido. Dias depois, as notícias afirmam que uma grande revelação está prestes a ser noticiada. O livro da visão, a realização, e o link está na descrição do vídeo. Então é revelado que o Conselho de Atlanta aprovou que Arthur mostrasse que Atlântida é real, um reino poderoso, sobretudo pacífico, e que agora almeja aliar-se com a humanidade. Arthur faz um discurso de apresentação ao mundo, revelando quem são e que ele é o rei do mundo submarino. Enquanto isso, seu irmão iniciou uma jornada de aproveitar a vida junto aos humanos, comendo um belo de um sanduíche.